Olá, crianças. Boa tarde ou bom dia. Estamos aí de volta. As férias acabaram. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Queria dizer também que uma saudade imensa abate todos nós. Queremos estar todo mundo juntos nesse momento, né? Mas isso ainda não será possível. Mas não demora muito para que isso venha acontecer. Agora vamos aproveitar esses momentos, né, ainda, né, onde ficaremos em casa, para retomar as nossas matérias, nossa disciplina e dar continuidade, para que quando voltarmos estejamos prontos aí para um ótimo desempenho. Isso posto, então, depois do abraço a todos, vamos ao que nos interessa. Na nossa última aula, quando nós nos conversamos pela última vez, antes do início da quarentena, falávamos sobre o absolutismo monárquico, falamos sobre a formação das várias monarquias nacionais, e agora nós vamos aproveitar esse momento para pegar o último elemento importante que eu falei para vocês, justamente desse final da formação das monarquias nacionais e da formação do absolutismo, da centralização do poder na mão do rei. O que interessa para nós agora é falar sobre a questão econômica, a economia que vai guiar os caminhos que vão levar ao nosso próximo tema, o último tema da apostila do primeiro bimestre, que é o renascimento. Vamos entender então algumas coisas relacionadas a esse renascimento, relacionadas a tudo o que estava acontecendo nesse momento histórico. Bom, a política econômica dessas monarquias era o mercantilismo. E o mercantilismo, ele pregava uma série de práticas econômicas que visavam o fortalecimento da monarquia nacional. Para que esses fatores econômicos dessem certo, foi necessária uma junção entre o poder do rei, que é o poder absoluto, mas o poder econômico que estava na mão da burguesia. Lembrando que a burguesia é comerciante e é a que mais está ganhando capital, que está acumulando capital nesse momento. Isso posto, então nós já sabemos que o mercantilismo vai ser fruto de uma soma da burguesia com o rei. Para que isso acontecesse, foram estabelecidas algumas regras específicas, alguns elementos básicos fundamentais para o seu funcionamento. Entre eles, vamos lembrar que o mercantilismo deu certo naquele momento histórico porque ele tinha práticas específicas do seu próprio funcionamento. Então vamos lembrar que práticas eram essas para justamente estabelecer o que virá a acontecer depois. Primeiro, vamos lembrar que a Europa, então, vivia sob a orientação do mercantilismo e essa orientação era marcada por algumas coisas específicas. Olha só, por exemplo, a intervenção do Estado na economia. Portanto, tudo tinha que ser controlado pelo Estado. Era o Estado quem facilitava, quem orientava a questão econômica. A base dessa intervenção estatal ou uma intervenção do Estado se dava através de alguns outros elementos, alguns princípios. Olha algum deles. Por exemplo, o metalismo. Vocês se lembram do metalismo. A teoria do metalismo, que quanto maior a quantidade de metais acumuladas por um Estado nacional, mais rico ele era. Portanto, quanto mais metais preciosos, ouro, prata, o Estado adquirisse, mais rico ele ficava, mais fortalecido ele ficava. Outra teoria, outro princípio da prática mercantilismo, era a balança de comércio favorável. Para o mercantilismo dar certo, era fundamental que o Estado se propusesse a fazer com que, efetivamente, o país vendesse muito mais do que comprava. Ele tinha que comprar muito pouco e vender muito. Vendendo muito, ele trocava a mercadoria que ele tinha por metais preciosos,
realizando então o metalismo, e com isso a balança de comércio era favorável. Quando um país vendia muito mais do que ele comprava muito mais do que ele vendia, aí ele tinha uma balança de comércio desfavorável. Havia uma política alfandegária, que significa nada mais nada menos que uma taxa, uma cobrança de impostos de ordem interna e de ordem externa. E essa política alfandegária gerava um protecionismo, uma forma de controlar completamente aí não só a ação do Estado Nacional, mas também tentando controlar de certa forma a ação dos concorrentes. Outra prática, outro princípio do mercantilismo, o desenvolvimento da marinha mercante. Por isso, nós vamos ver que na fase do mercantilismo, algumas nações vão se sobrepor a outras. Vou citar como exemplo o caso da Inglaterra, da Holanda, que eram países, estados nacionais que navegavam, que tinham uma frota naval e que eles navegavam fazendo comércio por diversos locais diferentes. Sendo assim, tinha a possibilidade de vender muito mais em várias colônias, em vários lugares, assim adquirindo mais moedas e contando com isso, então, fortalecendo o seu capital. E, por último, o último elemento, o último princípio fundamental, né? Esses países também, dentro da prática mercantilista, tinham que ter colônias. Ter colônias era fundamental, porque a colônia vai ser aí aquela bateriazinha, aquele foco que vai dar a energia necessária para o funcionamento, então, do Estado. Quer dizer, os impostos ajudarão ao desenvolvimento da metrópole. Isso posto, nós fechamos a ideia do mercantilismo, né, dessa recordação do que era o mercantilismo, e vamos partir para que venha a ser, então, o renascimento cultural. Mas o que foi o renascimento cultural? O que efetivamente aconteceu nesse momento? Bom, para isso, vamos lembrar o que acontecia de aspecto importante dentro da Europa desse momento. Bom, vamos lembrar que a Idade Média ela está dividida em dois momentos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média ela é muito marcada por uma influência pesada da religiosidade, né? A igreja, o pensamento religioso conduzia praticamente a formação de ideias da Europa desse momento. E é claro, a visão da arte era uma visão ligada ao religioso. Todas as obras estavam sempre vinculadas ali à fé, à religião, à religiosidade e etc. No entanto, né, nós vamos ver que o renascimento cultural ele se impulsiona justamente na Baixa Idade Média, no segundo momento, Alta Idade Média, Baixa Idade Média. O segundo momento é a Baixa Idade Média. E a cultura na Baixa Idade Média ela vai ser diferente da cultura da Alta Idade Média. Alguns elementos são importantes, né? Vamos lembrar que a partir do século XIII, no momento do século XIII, existia um contato entre culturas diferentes, culturas que começaram a mostrar efetivamente o que elas traziam, o que elas acreditavam e o que elas estavam se propondo a tentar entender dali para diante. Lembro, por exemplo, que na Baixa Idade Média houve um contato dos europeus com outras sociedades. Houve uma proximidade, por exemplo, daquela que havia se afastado ao início da Alta Idade Média, que era a cultura greco-romana que vinha justamente da região de Bizâncio, o Império Romano do Oriente. E o Império Romano do Ocidente havia caído e tudo havia se reestruturado com vários episódios que nós falamos em outros momentos. Agora, essa cultura se aproximava novamente e algumas coisas que foram esquecidas no passado começam a ser trazidas novamente para o âmbito cultural. Elementos importantes começam a ser relembrados,
há um renascimento da cultura, da arte, da forma de pensar, e as mudanças vão ocasionando também uma mudança no pensar da sociedade. Essa sociedade, ela viveu durante a Alta Idade Média baseado no pensamento religioso, que praticamente formulou o que podia e o que não podia acontecer. Agora, na Baixa Idade Média, nós vamos ver que essa cultura começa a ser quebrada, de certa forma, por alguns acontecimentos, como Gutenberg desenvolvendo, criando ali a primeira forma de imprensa e assim publicando textos que seriam comuns a várias pessoas. Ah, mas Antônio, o pessoal não sabia ler e escrever. Sim, mas aqueles que sabiam ler e escrever começavam a propagar coisas que já estavam prontas, escritas. E a imprensa do Gutenberg vai ser fundamental justamente para esparramar todo esse novo pensamento. A visão do mundo agora já não era uma visão voltada para a fé. Tudo acontece em nome da fé. Não, agora eles começam a entender que as coisas têm uma razão de ser. As coisas acontecem por um elemento racional. E esse é um elemento, um aspecto importante para entender o Renascimento, a separação da fé e da razão. A razão agora ganha um impulso muito grande, porque as coisas são pensadas, as coisas são ditas baseadas naquilo que se vê, naquilo que se pensa. A Idade Média, então, a igreja, da Idade Média, então, que foi o princípio de tudo e que não dava possibilidade de pensamento, agora começava a perder espaço para pensamentos racionais. As coisas não aconteciam mais somente por vontade divina, mas havia elementos naturais, científicos, que ajudavam a compreender determinados acontecimentos, determinados fatos. E muitas dessas coisas foram trazidas da Antiguidade Clássica, no momento em que eles começam a ter contato novamente com, como eu disse para vocês, daqueles documentos, daqueles textos, das coisas que vinham de Bizâncio e que agora voltavam para a Europa e passavam a ser um elemento para ser pensados, para ser discutidos e ser analisados se eles tinham ou não um ponto de verdade. A cultura greco-romana vai ser influenciadora clara desse momento. Durante toda a Alta Idade Média, predominou a figura central ou melhor, o elemento cultural ou a cultura do teocentrismo. Portanto, durante toda a Alta Idade Média, nós podemos dizer que a verdade se baseava na ideia da fé. Tudo era teocentrismo. Deus é quem fez tudo, Deus criou tudo, o sistema girava em torno de Deus, girava em torno do que a igreja falava. E agora nós vamos ver que esse pensamento teocêntrico começa a ser substituído, porque o homem começa a enxergar que ele tem um outro papel. E ele vai enxergar que ele tem outro papel justamente porque ele tem contato com as coisas de Bizâncio, mas mais interessante, as coisas que os bizantinos protegeram, que eram os textos dos gregos e romanos lá da antiguidade, que estudaram a arte, que fizeram a arte, que questionaram o pensamento, que começaram a falar sobre tudo. Lembrem-se que nós falamos, quando vocês estavam lá no 6º ano, nós falamos em algum momento que o pensamento nascia na Grécia Antiga, nas primeiras civilizações. Os gregos começaram a questionar o surgimento do homem, o surgimento das coisas, da onde vinha, se era do fogo, da água, da terra. Eles começaram a questionar praticamente tudo, eles começaram a questionar a existência do mundo, começaram a questionar sua própria existência. Quer dizer, os gregos deixaram um legado de dúvida, de discussão, que foi fantástico. E esse legado de discussão fantástico que eles deixaram, começam a ser retomados, começam a ser vistos
e começam a ser questionados. O homem então começa a perceber que nem tudo acontece por vontade divina. E quando ele percebe que não acontece por vontade divina, ele então começa a questionar, mas se não foi Deus, quem foi que realizou? Quem foi que fez? E aí essa cultura ganha um novo elemento, que nós vamos chamar de cultura antropocêntrica. E o que vem a ser essa cultura antropocêntrica? Agora o homem começa a entender que ele, homem, é o elemento diferencial. É ele que efetivamente começa a desenvolver a mudança na história. O homem é responsável pelas coisas que acontecem. Soma-se a ideia de que as coisas não acontecem pela fé, e sim pela razão. E que o homem não recebe as coisas de Deus, mas sim o homem desenvolve as coisas, ele realiza. Então nós vamos ver que a sociedade deixa de ser teocentrista, onde Deus é o centro de tudo, porque é o realizador, e passa a ser antropocentrista, onde o homem é o centro de tudo, porque é ele que realiza. É o homem que constrói a ponte, é o homem que cuida dos animais, é o homem... Não tenho questionamento sobre a intervenção divina, mas a realização de fato ali é o homem que faz. E isso dá a possibilidade dele entender que, sim, ele, homem, é o elemento importante, fundamental. Por isso a mudança de teocentrismo para antropocentrismo. Agora a sociedade é antropocêntrica. E o elemento que ajuda a conduzir esse pensamento é uma prática, é um elemento que nós vamos chamar de humanismo. O humanismo, então, ganha uma grande força dentro da sociedade europeia, com o homem, então, sendo valorizado ao extremo pelas coisas que ele faz. Quer dizer, se na Alta Idade Média o mundo era baseado nas trevas, na ideia de trevas, né, que na verdade não era bem isso, mas a ideia de trevas, de que o confronto entre o bem e o mal e o homem só ali como um assistente de tudo, agora não, o homem passa a ser o ator principal. Ele é o elemento fundamental de tudo isso. Resultado, nós vamos ver a valorização do homem. E essa valorização fica clara quando a gente assiste, por exemplo, percebe as imagens que foram construídas na página 67 da apostila de vocês. Começa a ficar bem claro isso, né? Quando nós olhamos, por exemplo, a escultura de mármore de Davi, vocês vão ver que ele prima, né? Michelangelo, quando faz, ele prima por fazer os detalhes do homem. Uma estátua que, se você olhasse em qualquer momento, você diria que é uma pessoa. Tamanha perfeição em detalhes, né? Você vê que ele faz a musculatura, ele faz um homem perfeito. E essa é uma das buscas do homem renascentista, é fazer o melhor possível. O melhor é praticamente fazer as coisas perfeitas. E nós vamos ver, através dessa imagem de Davi, que o homem pratica muito essa ideia da perfeição, né? Buscar a perfeição. E buscar a perfeição não é a beleza porque é um rostinho bonito, não. É porque é perfeito nos seus mínimos detalhes. É um corpo igual ao de uma pessoa normal. Então você percebe que eles estão buscando os detalhes. Os detalhes são estudados. As coisas mais simples vão estar lá. Outra coisa também, nessa página 66, você vai ver a outra obra, né, do Michelangelo, que é um momento, né, conhecido ali como o surgimento do homem. Um quadro, ou melhor, o afresco que mostra o momento em que Deus dá vida ao homem. E aí você novamente vai prestar atenção nessa gravura, nesse desenho, que está lá na Capela Sistina, no teto da capela,
Portanto, né, para desenhar, pintar isso no teto, né, altíssimo, né, ele faz esse afresco e vocês vão notar a perfeição dos detalhes, né? Como tudo é muito detalhista, como tudo é feito para justamente mostrar, sem dúvida, que a gente está falando de coisas perfeitas. É o que Michelangelo vai fazer nas suas obras. Então, nós vamos perceber que esse renascimento está trazendo uma nova ideia, uma nova característica para a sociedade. E as características renascentistas são coisas muito interessantes e fáceis de notar. Eu quero que vocês prestem muita atenção num quadro que tem na página 69, que vai mostrar justamente essas características. Entre elas, primeiro, o Renascimento ele vai trazer o classicismo. O que é esse classicismo? É justamente a cultura, a obra inspirada nos gregos e romanos, lá da antiguidade, lá do período antes de Cristo, lá onde os homens praticavam a arte livremente e não estavam presos à fé, porque não existia essa fé. Eles simplesmente faziam aquilo que eles viam e buscavam a beleza nas coisas naturais. Outra coisa importante, né? Outra característica importante dessa cultura renascentista, o antropocentrismo, a oposição de que Deus era o centro de tudo e agora o homem passa a ser o centro de tudo. E, portanto, esse homem é que vai ter uma visão natural das coisas. O individualismo, né, que vai valorizar a capacidade criativa, porque a gente não está falando de um conjunto de pessoas que faziam uma obra, a gente está falando de indivíduos que vão fazer a sua obra e cada um deles buscar a perfeição do seu jeito, da melhor forma, no seu formato. O hedonismo, né? O hedonismo que era justamente, né, a procura, um incentivo à procura de prazeres materiais e intelectuais, a exaltação desse mundo que ele vivia, que as coisas que estavam acontecendo agora. O naturalismo, né? Essa busca dos fenômenos naturais, as coisas têm causas e efeitos, né? Não é caiu uma tempestade, foi Deus quem quis. Morreu uma pessoa, foi Deus quem quis. Não, a busca agora é tentar entender como é que a natureza age, como as coisas acontecem de forma natural. E o racionalismo, né? O homem passa a ser muito racional, ele se contrapõe à fé. Agora, a fé não é o centro de tudo. O centro de tudo é o próprio homem. Se as coisas acontecem é porque o homem pensa. Se as coisas acontecem e o homem consegue fazer uma leitura disso é porque ele consegue ver o que está acontecendo. E como é que essa arte vai conseguir ganhar força? Qual é o elemento que ajuda muito no desenvolvimento desse campo artístico, das coisas que estão acontecendo? Aí entra justamente o nosso fechamento anterior. A ideia do centralismo econômico, a economia vai ser fundamental, porque nós sabemos que os comerciantes ganham um papel muito importante nesse período, principalmente com o mercantilismo, aonde um acúmulo econômico, um acúmulo de capital fica concentrado na mão de alguns comerciantes. E esses comerciantes vão encontrar como forma de ostentação da sua riqueza justamente o financiamento desses indivíduos que tinham o dom de fazer obras fantásticas. É isso mesmo. Os comerciantes começam a bancar, justamente dar dinheiro a financiar os artistas a fazerem as suas grandes obras. Esses financiadores vão ser chamados de mecenas. E o mecenas é aquele que financia as obras. Para que os artistas façam, por exemplo,
Em vez de obras religiosas, desenhos sagrados e bíblicos que eram muito comum da Alta Idade Média, agora são convertidos a simplesmente desenhos que retratam a própria riqueza do burguês, a própria característica de vida do burguês, o pensamento dele, o seu autorretrato, a sua figura feito numa escultura de mármore. Ele quer ser lembrado pela posteridade, por tudo que ele conseguiu desenvolver no campo econômico. E para isso ele banca, portanto, os artistas. E quando ele banca os artistas, ele vai ser chamado de mecenas. E nós vamos ver que esse mecenato, os mecenas vão principalmente, num primeiro momento, financiar os artistas na Itália. É na Itália que nós vamos ver o pioneirismo e a expansão do Renascimento. É lá pelo século XIII, mais ou menos, que os italianos começam a ter dinheiro, ter capital para o desenvolvimento das obras e também ter dinheiro, ter capital para expandir esse novo pensamento, essa nova forma de analisar, de ver o mundo. Nós vamos ver que obras fantásticas são realizadas por esses homens. Em alguns momentos, essas obras até ainda retratam passagens religiosas, mas a passagem religiosa é um elemento que, se pensado por outro lado, ele fica quase em segundo plano, tamanha a perfeição que esse artista debruça sobre a obra. E aí eu gostaria que vocês olhassem na página 72 da apostila de vocês, tem outra obra do Michelangelo. E aí vocês vão ver a Pietà, uma escultura linda, fantástica. Mas o que ela tem de linda? Porque ela é uma obra religiosa. Vocês vão ver a Pietà, né? Maria carregando o Cristo morto no colo. E se você olhar para essa obra, você vai ver a grande, mas a absurda quantidade de detalhes cujos quais os artistas, o artista, no caso Michelangelo, coloca para o desenvolvimento dessa obra. A beleza é alguma coisa impressionante, os detalhes, a roupa amassada, os detalhes da musculatura, né? Como ele está lá morto no colo, o olhar, o semblante de Maria com relação a essa cena. Tudo isso fica muito visível, muito claro. É excelente até você notar como essa obra é uma busca da perfeição. E Michelangelo capricha nos detalhes para justamente mostrar essa perfeição cuja qual eu estou falando para vocês. Além dessas obras, das pinturas, das esculturas, outra coisa a se notar é que o restante da Europa também entra no eixo dessa expansão do Renascimento. Só que o Renascimento não necessariamente está preso somente à ideia de que eles faziam arte, pinturas, esculturas. Não, na verdade, tudo estava relacionado com esse período do Renascimento. Nós vamos ter escritores no Renascimento, ideias sendo formadas dentro do Renascimento. Escritores como Maquiavel, Shakespeare, uma série de obras começam a ser feitas. No campo da ciência, nós vamos ver, né, a negação àquele período anterior. Mas que negação seria essa? A negação... porque dentro da Alta Idade Média, a igreja proibia qualquer pensamento que fugisse à ideia religiosa. E nós vamos ver que no Renascimento, essas ideias religiosas agora não completavam um ciclo de verdade que compunha a necessidade dos homens. Resultado: eles precisavam fazer obras, eles questionavam as obras religiosas e começavam a mostrar as coisas acontecendo de forma científica. Em outros momentos, nós vamos ver que os homens eram condenados por negar qualquer coisa que a igreja falava.
desenvolver a ciência em vez da fé. Agora não, nós vamos ver que os cientistas começam a olhar o mundo de uma outra forma. A visão de que a Terra era o centro de tudo já não se encaixava, né? Não se encaixava, era muito comum você olhar, né? Eles olharem e perceber que tinha algo errado nessa teoria. A teoria, a teoria de, a teoria do geocentrismo, né? Da igreja caiu facilmente perante o pensamento da teoria heliocêntrica do Copérnico. Só que é claro, ou desculpe, é evidente que isso não foi aceito. Eu me lembro até que ele vai ser perseguido pela igreja, assim também como Galileu Galilei também será perseguido, justamente porque negar as ideias da igreja era algo pecaminoso, algo muito perigoso, mas o Renascimento obrigava isso a acontecer. O homem a descobrir os seus verdadeiros limites, descobrir as verdades. E a verdade vinha através de algumas perspectivas simples, algumas coisas muito claras. Por exemplo, né, a forma empírica de ver as coisas, através da tentativa e erro, percebia-se que aquilo que se dizia não se comprovava de maneira científica. O que a igreja falava não era uma verdade total. E por isso esses questionamentos, então, começam a influenciar demais, né? Começam a influenciar demais aí essa divisão entre a religião, a fé, né? E o pensamento racional. Esse confronto vai se estabelecer no Renascimento e vai perdurar durante muito tempo. E até hoje, em alguns momentos, a gente vai ver que esse questionamento ainda é muito vivo, principalmente no que diz respeito a essa ideia de que as coisas não acontecem por vontade divina, e sim por vontade do homem. Bom, espero que vocês tenham acompanhado até aí essa discussão. Quero que vocês prestem bastante atenção depois ao texto sobre esse renascimento e que tragam as dúvidas para a gente falar no outro momento, então. Tá bom, pessoal? Por enquanto, um abraço a todos e muito feliz aí com a volta. Até mais, pessoal.